Obrigada pelo convite, é uma alegria estar com vocês. Eu sou Luísa Agreste Nazaré, sou esposa do Paulo, tem algumas fãs aqui de carteirinha dele, ele é músico. Se não conhece ainda, Spotify, Paulo Nazaré. Sou mãe do Gabriel, de 8 anos, do João, de 6. Sou filha de pastor presbiteriano, nascida e crescida na igreja presbiteriana. Hoje a gente congrega na comunidade presbiteriana da Vila, onde o Paulo é líder de louvor e pastor auxiliar. E eu sirvo na equipe ministerial como conselheira bíblica. Então estamos em casa, é uma alegria servir vocês aqui. Estava comentando com as irmãs que eu fico lá na região da Zona Oeste, e vir para cá, eu falei, nossa, gente, é outra São Paulo, né? Eu nunca tinha vindo para cá. Então foi um prazer, e é um prazer enorme estar com vocês hoje. Espero que o Senhor me use para abençoar a vida de vocês, e vice-versa, que vocês me abençoem também, porque é uma troca que a gente vai ter aqui, certo? E aí, para começar, justamente, peraí, deixa eu desbloquear o meu iPad aqui. Eu queria começar com a gente fazendo justamente uma troca. Aproveitando que a gente está em mesas, eu tenho um ministério na internet com mulheres chamado Fluirá. E uma das coisas que a gente valoriza muito na Fluirá são os relacionamentos. A gente entende que a gente aprende mais quando a gente troca. Tem coisas que a gente só vai conseguir fazer com que saia da nossa mente e faça o download para o nosso coração quando a gente conversa com alguém sobre, quando a gente vivencia coisas juntas, né? Então, é no relacionamento que muito do nosso crescimento espiritual se dá. Então, para a gente já começar a praticar isso daqui, não ser só um monte de falas que eu vou trazer aqui para vocês, até porque eu acredito que muito que eu vou trazer para vocês já sabem. Os cabelos brancos aqui, eles já são cheios de sabedoria, que eu, na verdade, queria estar sentada aqui ouvindo vocês. Mas é nessa troca, na conversa, que a gente vai trazendo o que é teoria para o coração. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente fizesse é aproveitar a mesa que a gente está e conversasse brevemente. Vou dar uns 5 minutinhos para a gente conversar, respondendo 2 perguntas. Queria que vocês conversassem sobre 2 perguntas. Lembrando que não tem certo ou errado, não vou fazer prova aqui, não vai ter avaliação. É só para a gente ter uma primeira percepção de onde vocês estão, né? Onde está o coração de vocês, o que vocês já conhecem a respeito, o que vocês acham. E aí a gente vai poder trocar também aqui. Então, as 2 perguntas são, primeiro, o que você considera como crescimento espiritual? E quais são as evidências de que eu estou crescendo espiritualmente? Certo? Anotados aí as perguntas? Então, 5 minutinhos. O que é crescimento espiritual e quais são as marcas, quais são as evidências de estar crescendo espiritualmente? Quem que se habilita a falar? Alguma coisinha? Acho que talvez o microfone não vai chegar aí. Tá. Você perguntou, a pergunta foi a seguinte, né? É assim, como nós caminhamos com Cristo, automaticamente a nossa vida tem que ser evidente na nossa caminhada. A gente tem que mostrar com as evidências, como que a gente mostra, com comportamento, com testemunho, com atitudes. Aí isso é, para mim, respondendo a sua pergunta. Tá, então as evidências do crescimento espiritual é uma vida transformada, uma vida que reflete. Você não se envolve em coisas, por exemplo, jeitinho, sabe, essas coisas, jeitinho brasileiro, sabe, essas coisas. Você sobe. Assim, não é fácil. Não é fácil. A gente tem que fazer a diferença. Sim, legal. Alguém mais? Quem mais? Nós comentamos aqui, mesmo diante de algo, uma acumulação que de repente aconteça na nossa vida, a gente consegue ver um crescimento espiritual. E
as pessoas de fora não entendem muitas vezes como são as nossas reações diante de algum problema que muitas vezes é grande. E a paz que nós sentimos, eu acho que entra exatamente nesse crescimento que nós temos nos problemas. Então, a paz como evidência, né? A paz em meio às adversidades como evidência de crescimento espiritual. Legal. Que mais, gente? Então, em relação ao crescimento espiritual, nós conversamos aqui, né, que a gente percebe que crescemos quando percebemos que a gente não consegue, no nosso dia a dia, levantar da cama sem falar com o nosso Criador. Essa necessidade que a gente tem dele. E aí a gente percebe o quanto a gente amadureceu. Viver mais consciente da necessidade da comunhão. Legal. Que mais aqui? Entendo que é o conhecimento da palavra e obediência. Mesmo que isso venha fazer a gente, sacrificar uma atitude, né, uma ação. Por quê? Como eu tive uma experiência com Deus, gente, eu não conseguia ficar manual na frente dele, depois desse coração. Dava uma irritação, uma repulsa, uma indignação, lembrava, né, da vida que a gente teve. Mas isso eu aprendi pela palavra, que eu tenho que perdoar. É um exemplo, né? Não é tudo a mesma coisa, mas teve essa situação. Então, eu, aprendendo com a palavra, o Senhor tratou comigo, de modo que eu pude perceber que aquilo passou, que aquele sentimento passou. Daí, um dia, ele entrou na nossa casa, que eu morava com um solteiro, e ele falou, o meu filho falou assim, mãe, prepara um café para o pai, que eu vou preparar um café. Eu fui preparando café, assim, leve, sabe? Sem, sabe, aquele sentimento pesado que eu tinha, passou, acabou. Então, graças a Deus, que até hoje, também, isso eu percebo, que já não existe mais aquele sentimento de repulsa, de indignação. Então, eu percebo que eu estou crescendo, né? Que o nosso andar com Cristo é um processo. Ele não terminou a obra ainda, que está escrito em 1 Coríntios, né? Que ele confirmará a obra, né? Ele aperfeiçoará a obra, confirmará até a sua vida. Então, a conhecer a palavra e viver de acordo com a palavra. Né? Então, conhecer a palavra, viver de acordo com a palavra, ter consciência da necessidade de estar em comunhão com Deus, ter uma vida que evidencie, né, os frutos do Espírito. A irmã tinha falado também, esqueci da paz, a paz em meio às adversidades. O que mais, gente? O que mais que vocês conversaram? No sé si me llegaron a entender, pero como nos decimos nosotros venezolanos, la fe mueve montaña. Uhum. Mira que, ¿cómo te digo? Siempre escuchando la palabra de Dios y siempre enfocándote en lo bueno, siempre vas a tener lo que eso en la vida, lo bueno y lo malo, pero siempre con la fe por delante. Ser guiada pela fé e discernindo bem e o mal, né? Bom, gente. Certa vez, tentei justificar um mau comportamento, tá? Para Deus, dizendo, olha como essa pessoa me trata, Senhor. É por isso que eu a trato assim. Ele me respondeu, essa pessoa não é meu discípulo, mas você tem um comportamento à altura. Vai de encontro. Vai de encontro. E aí agora, sim, a irmã lá atrás. Eu creio que também, igual ele começa a partir da busca, nós estamos buscando isso. Nós temos aprendido ultimamente muito sobre a santidade. Então, o nosso proceder, a nossa liturgia, ela tem que estar passando aquilo que nós temos aprendido. E ultimamente é uma regra para viver. Então,
Então, é o nosso falar, o nosso prosseguir. Amém. Muito bom. E você respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Então, o que é o crescimento espiritual? Quais são as evidências e como buscar o crescimento espiritual, né? Como é um buscar diário, no dia a dia, em meio às suas rotinas, rituais. Então era isso, gente. Tô indo embora, tô brincando. Viu só? Eu vim aqui para aprender com vocês. Eu queria que a gente abrisse em Colossenses. A gente vai ler primeiro Colossenses 2, 6 a 10. Vocês podem abrir suas Bíblias e abrir seus aplicativos da Bíblia. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Colossenses 2, versículos de 6 a 10. Diz o seguinte: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Queria orar. Senhor, ilumine os nossos corações, Senhor, para a gente ouvir o que o Seu Santo Espírito está querendo nos dizer através da Sua palavra. Que a Sua palavra seja alimento para a nossa alma agora, que a gente traga luz para os cantos mais escuros do nosso coração, Senhor, e que a luz de Cristo brilhe em nós e através de nós aqui nessa tarde. Amém. Crescimento. Esse trecho aqui, ele fala sobre a nossa vida diária depois de termos aceitado Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim como aceitaram Cristo como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. O apóstolo Paulo aqui em Colossenses, ele estava fazendo uma carta, estava mandando uma carta aqui para o pessoal de Colosso. O que estava acontecendo na cidade de Colosso? Eles estavam sendo enganados por outras doutrinas e estavam começando a fazer outras coisas que não edificar sua vida somente em Cristo Jesus. Como o autor e o consumador da fé deles, como o cabeça, como a autoridade da vida deles. Por isso que ele vem e fala, né? Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Esse termo completo aqui significa maduro, perfeito. Completo é completo. Porque vocês estão em Cristo, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Vocês estão completas. Como que vocês se sentem ouvindo essa
essa frase. Parece ser verdade, ou você olha, não, mas espera aí, eu tô longe de ser completa. Eu tô longe de conseguir a santidade que Jesus merece. Como assim estou completa? E o quanto que eu viver a partir da plenitude e da completude de Cristo vai me habilitar a prosseguir no caminho da santidade. Eu queria propor para vocês a seguinte tese, que eu vou desdobrar aqui na minha fala. Crescimento espiritual no reino de Deus não é conseguir andar com as próprias pernas, mas depender cada vez mais de Cristo. Crescimento espiritual tem menos a ver com aquilo que a gente dá conta de fazer e mais a ver com o quanto a gente admite que a gente não dá conta. E o quanto a gente vive uma vida dependendo e confiando da suficiência de Cristo. Não sei quanto a vocês, mas lá no meu passado, assim, quando eu aceitei... É porque, assim, filho de pastor é meio difícil de saber quando é que se converteu, né? Assim, tal dia, a gente não tem muito. Mas eu lembro que quando eu tomei essa decisão e comecei uma caminhada mais séria com Jesus, era como se fosse assim, o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo, foi a porta de entrada, né, para o reino. Agora, Deus, está comigo, vou te agradar, vou viver para a tua glória. E aí comecei a tentar ser a melhor pessoa que eu poderia ser, para dar bom testemunho de Jesus, por onde eu for. E não tem nada errado com isso. É isso que o Senhor deseja que a gente faça mesmo, que nós sejamos pessoas diferentes a partir da graça dele. Só que a mesma graça que nos resgatou vai ser a graça que vai nos santificar. Então, o nosso esforço para o crescimento espiritual é menos um esforço por fazer determinadas atividades religiosas e mais um esforço por permanecer sintonizada com Cristo, que é o cabeça. O próprio apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso doar todas as minhas roupas, eu posso fazer tudo o que é de melhor, mas se eu não tiver o amor de Deus por trás, de nada vale. É vazio. E a gente que cresce e permanece na igreja, a gente pode correr o risco de confundir fazer coisas para Deus com estar com Deus. Nós devemos fazer coisas para Deus, é bom fazer coisas para Deus. Mas estar em Deus, com Deus, conectada com Ele, admitindo, Senhor, eu às vezes tinha raiva do meu ex-marido. Senhor, eu quero crer que o sangue de Cristo continua sendo suficiente, mesmo que eu aqui com 50, 40, 30, 22 anos de convertida, ainda não cheguei lá. Ainda tenho as minhas questões. Mas eu creio que o sangue de Cristo cobre. E a mesma graça que me resgatou é a graça que vai continuar me redimindo e me transformando e me santificando. Então eu queria propor essa reflexão para vocês.
crescimento espiritual no reino de Deus tem a ver com dependermos cada dia mais de Cristo. E eu poderia vir aqui, na verdade, propor para vocês, gente, aqui está a fórmula mágica do crescimento espiritual. Ore 3 vezes ao dia, leia a Bíblia, faça um estudo bíblico, venha na reunião de oração, venha no culto, venha na reunião da SAF, faça trabalho voluntário. Mas isso não é a essência do crescimento espiritual. Porque a gente pode ter muitos hábitos religiosos e ainda assim estarmos só sendo como... praticante. Exato. Como o sino que retine. Não estou dizendo nada contra esses hábitos. São bons hábitos. Mas eles são meios pelos quais a gente permanece conectadas com Jesus. A essência, o propósito da leitura bíblica, o propósito da oração, o propósito da gente vir aqui é encontrar com a pessoa de Jesus. Do Cristo ressurreto, que hoje reina sobre todas as coisas e um dia voltará para revelar esse reinado. Mas como? Como que a gente aprofunda então essas nossas raízes? Como que a gente edifica os nossos fundamentos em Cristo? Como que a gente não corre o risco de orar só por orar, de ler só por ler, de perder a essência que é o relacionamento com Cristo? E o quanto o crescimento espiritual evidencia, a evidência maior do crescimento espiritual é o quão dependente nós estamos de Jesus. Como? E aí eu queria passar então para Colossenses 3, 16 e 17. Diz o seguinte, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Primeiro ponto que eu queria trazer do como. Como que a gente permanece em Cristo, dependente de Cristo. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. O Evangelho não é somente a porta de entrada para o reino. O Evangelho é o caminho que a gente percorre. Nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo para nós mesmos diariamente. Não porque nós não tenhamos sido salvas ainda, mas porque a gente precisa recordar. É só a gente olhar para os israelitas. O quão facilmente eles esqueciam de tudo aquilo que o Senhor tinha feito. De quem eles eram chamados a ser. O Evangelho é o nosso pão diário. É um maná que a gente sai todo dia para comer. O Evangelho não é algo que a gente escuta só lá quando a gente se converteu. É algo que a gente precisa viver por ele. Porque a gente não vai continuar, a gente vai continuar errando. A gente vai continuar errando o alvo. E hoje, não é mais o seu pecado que te afasta de Deus. Porque Cristo
pagou o preço. Quando a gente peca, a Bíblia fala que nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus por meio de Cristo. Receber perdão para um novo começo. O nosso caminho de santidade vai ser um caminho de tropeços. E cada vez que a gente tropeçar e voltar para a casa do Pai, reconhecendo o nosso erro, a nossa vontade de fazer diferente, o nosso arrependimento, há alegria no céu. Sabe aquela parábola da ovelha perdida? Que sempre que um pecador se arrepende, tem alegria no céu? A gente ouve essa parábola pensando assim, glória a Deus, evangelismo, se converteu, foi batizado, alegria no céu. Sempre que um pecador se arrepende, há alegria no céu. Quando eu, que continuo pecadora, me arrependo, Deus não está me olhando com um olhar de condenação. Ele se alegra com a minha volta para casa, com a minha dependência de Cristo, com a minha admissão, Senhor, eu não consigo lidar com a raiva sozinha. Se o Senhor Jesus Cristo não fizer por mim aquilo que eu não posso fazer sozinho, eu não tenho condição. E isso é evangelho, é a boa notícia. Pecadores que não tinham condição, hoje têm por causa de Cristo. Que a mensagem do Evangelho de Cristo preencha toda a vida de vocês. Preencha cada minuto da vida de vocês, não só os momentos religiosos, não só o tempo devocional, mas o tempo de lavar a louça, de levar o filho na escola, de trabalhar. Tudo para a glória dele, diante da face de um Deus que nos ama e que nos dá graça, nos dá sabedoria. Vou passar aqui para as irmãs. Uma vez eu estava aí na igreja, eu falei dentro da minha casa, eu vou para o culto. Meu filho falou assim, vai cultuando daqui. Eu falei, foi? Desse jeito. A gente troca muito, a gente vai cultuando daqui. E é isso mesmo, a gente cultua. O nosso culto diário. Não são só os momentos religiosos, são os momentos ordinários da vida que a gente está fazendo na presença de Deus e para a glória de Deus, né? Colossenses 1:27 diz justamente, pois Deus queria que eles, as autoridades dos campos espirituais, soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse. Qual é o segredo que Deus tinha guardado até ali? Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E crescer espiritualmente é ter cada dia mais consciência de que eu não consigo, mas Cristo em mim consegue. E ver o milagre acontecendo. Não do dia para a noite. No processo de sermos conformadas à imagem do Filho, que hoje vive em nós e se relaciona com outras pessoas através de nós. Então, o nosso esforço não deve ser por não errar. Deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Nosso esforço não deve ser por eu vou tentar ao máximo ser a pessoa perfeita. O nosso esforço deve ser eu vou tentar ao máximo estar tão conectada com Cristo que Cristo transborde.
a perfeição dele. Porque eu sei que eu não vou ter condição de ser a pessoa perfeita. Mas Cristo tem. E quando eu errar, eu não me assusto com o meu erro. Porque é o que naturalmente iria acontecer. Mas eu corro para os braços do Pai. Peço perdão, recebo perdão. Peço perdão a quem eu ofendi. Dou perdão a quem me ofendeu, porque eu sei que não tem ninguém perfeito. Só Cristo. E aí os outros pontos que Paulo sugere para o crescimento espiritual, para que a gente consiga permanecer em Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Nós não fomos feitas para caminharmos sozinhas. Então, isso aqui, a troca, e não só a troca de conhecimento, mas a troca de experiências e de reconhecer, aqui eu não dei conta. Ora por mim. Eu não estou dando conta disso daqui. Você ora por mim. Nós precisamos levar os fardos umas das outras e caminhar juntas com Cristo até Cristo. O outro ponto, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Vão ter dias que, a gente sabe, né, gente? Nós mulheres oscilamos emocionalmente. Vão ter dias bons e vão ter dias não bons. Vão ter dias que você está super confiante, super conectada, super sintonizada. E vão ter dias que você não vai estar com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de louvar. Mas lembra aquele ditadozinho, quem canta os seus males espanta? Louvar é uma disciplina espiritual. E como disciplina, você não precisa estar com vontade de fazer para fazê-lo. Não é hipocrisia ler a Bíblia sem vontade. Não é hipocrisia louvar a Deus sem estar com vontade de louvar a Deus. É fidelidade. Então, para o nosso crescimento espiritual, ande junto com alguém. Alguém que você pode admitir suas falhas, alguém que vai se comprometer a orar por você. Louve a Deus. Nos dias que você estiver com menos vontade de louvar, nesses dias, louve a Deus. E você vai ver o seu coração sendo transformado. Por último, mas não menos importante, façam em tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai, por meio dele. Tem algumas frases que a gente se acostuma a falar, né? Por exemplo, em nome de Jesus. A gente fala em nome de Jesus, a gente fala amém, a gente fala glória, mas a gente sabe o que significa em nome de Jesus? Tudo quanto fizerem ou disserem, façam em nome de Jesus. Quando você vai num cartório em nome de alguém com uma procuração, você está representando aquela pessoa. Se o Espírito de Cristo vive hoje em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Tudo que a gente fizer, disser, é Cristo fazendo em nós e através de nós. Muda tudo. A gente viver com essa consciência. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E isso é sobre você deixar que o Espírito Santo haja ao invés daquilo que você naturalmente faria. Na hora de perder a paciência com meu filho, que eu perco muito, Senhor, eu não tenho condição de ter paciência com essa criança, mas o Senhor tem.
Então tenha por mim, tenha no meu lugar. E assim a vida de Cristo vai sendo manifestada através de nós. Através da rendição da nossa vontade. Através da morte diária, minuto a minuto. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Crescimento espiritual tem a ver com a gente depender cada dia mais de Cristo em nós do que nós mesmos. E a nossa capacidade de sermos santos e fiéis por conta própria. E de quando a gente errar, a gente correr de volta para Cristo. E deixar que Cristo nos dê de novo sua graça, de novo o seu perdão. Até que Ele volte e revele o seu reinado. E aí então a gente vai desfrutar da glória com Ele. O segredo de Deus, Cristo em nós, que nos dá a confiante esperança da glória. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela mensagem do seu Evangelho. Muito obrigada pela vida de Cristo. Muito obrigada, Senhor, pelo seu sangue derramado, que cobre todas as nossas faltas, passado, presente e futuro. Senhor, obrigado porque nós podemos contar com a tua presença, com o teu poder, com o teu direcionamento diário, Senhor. Obrigada porque o Senhor não nos deixou desamparadas e porque em Cristo nós podemos ser novas criaturas. Nós te rogamos, Senhor, que o seu Santo Espírito enche os nossos corações, preencha cada um dos nossos hábitos já estabelecidos, para que a gente use esses hábitos como meio de nos relacionarmos com Cristo. E que Cristo seja visto em nós e através de nós por onde a gente for. Nós te pedimos isso em nome dele, do nosso Senhor, do nosso Redentor. Amém. Amém.